Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita. Agradecendo primeiramente a Jesus pela oportunidade do trabalho, mesmo que seja virtual, pelo aprendizado que estamos tendo que fazer para fazer com que isso aconteça. E por isso eu peço já aos senhores a paciência, a compreensão com as minhas limitações, porque realmente para mim isso é bastante novo. E agradeço também a oportunidade e o convite para que aqui possamos fazer algumas reflexões a partir da doutrina espírita sobre a real finalidade da família. Para isso, vamos compartilhar uma tela para irmos, então, colocando os nossos pensamentos à luz da doutrina espírita, a partir das obras que referendamos. Então, só um minutinho. Então, um minutinho, aqui, a família, a finalidade a que se destina. Então, quando nós olhamos uma família, nós não vemos só aquele núcleo hoje em dia, né? Pai, mãe e filhos. A família é tudo aquilo que se agrega, e ainda por cima, não só nesse sentido de partilhar o mesmo espaço, mas também no sentido da sua diversidade, porque hoje já não temos mais como o núcleo da família, a célula máter da sociedade composta de pai, mãe, filhos, avós. Né? Hoje ela é bastante diversificada no seu núcleo. E aí tudo se encadeia na natureza. Tudo está dentro de um programa pré-estabelecido por Deus para que as coisas aconteçam dentro das épocas necessárias e tudo vem dentro de um princípio e vai evoluindo. Assim a família também veio de uma evolução, um desenho simbólico, como se fosse da Idade da Pedra, vem caminhando para que hoje ela pudesse ser este núcleo que é. E então ali nós olhamos os primitivos agrupamentos, instinto gregário, a preservação da vida, o princípio das eleições afetivas e da aglutinação familiar. Começou lá muito longe, num tempo em que realmente talvez não tenhamos acesso tão cedo a esse início, a esse primitivismo, mas o instinto gregário que trazemos dentro de nós e também o instinto de preservação da vida fez com que fôssemos aos poucos nos juntando em grupos para dessa forma vencer as vicissitudes que à época se apresentavam e ao mesmo tempo foi se constituindo eleições afetivas dentro daquele grupo que de alguma forma se reunia. É um princípio de aglutinação familiar. Depois ela veio evoluindo com o tempo. Então temos aqui algumas imagens que trazemos, onde o pai era o provedor, né, era aquele que realmente sabia as coisas que aconteciam, que ditava as normas. A mãe estava sempre em volta dos filhos, das questões do próprio lar. Eram famílias numerosas e tinham sempre valores fundamentados que davam norte a essas famílias. Com o tempo, isso foi se desenvolvendo, mais para frente ainda, o número de filhos já era um pouco menor, mas se traduzia também como uma família feliz, né? Num núcleo entre pai, mãe e filhos. E depois temos essa foto, né? Essa imagem, né? Foto é um óleo sobre tela de Lazar Segral, representando o Morro Vermelho, como se fosse um grupo, né, uma família atual, onde é mãe e filho, num lugar, uma favela, né, representando essa realidade que temos hoje de família, essa diversidade que temos hoje da família. Mãe sozinha com os filhos, pai sozinho com os filhos, filhos com os avós, ou então todo mundo junto numa mesma casa, pai, mãe, filhos e netos. Então, famílias homoafetivas. Então, a diversidade
social foi criando. E aí a família moderna, né? A que veio agora na época da tecnologia, onde as discussões também são trazidas à luz dessa família, onde a mulher agora tem um papel de suma importância, inclusive na manutenção da casa, e os meios de tecnologia, muitas vezes, em vez de auxiliar, estão impedindo a comunicação entre os membros da mesma família. Então, dos tempos primitivos aos da civilização da antiguidade oriental, os valores culturais impuseram lentamente as regras de comportamento em relação aos pais, representativos dos legisladores, personificados nos anciãos, destes para os filhos. Então, desde aquela época mais antiga, passando pela própria antiguidade oriental, os valores culturais foram sendo implantados a partir daquilo que a família ia vivenciando, das suas relações com os pais, da relação entre os membros da família, representados, né, pelos legisladores, porque a partir deste núcleo foi se construindo também regras e limites sociais que colocavam para a família regras, limites, leis adequadas a cada uma dessas épocas. E era uma época em que as pessoas mais velhas que colocavam isso culturalmente para os mais novos. Era passado, como a gente chama, de pai para filho. Então, é importante observarmos isso, porque todos esses valores foram sendo construídos, foram sendo desconstruídos alguns e construídos outros, de acordo com cada etapa da civilização, em cada fase da civilização. No Livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? E os espíritos nos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E onde que começa essa vida de relação? Ela começa na família, ela começa dentro do lar. Portanto, é uma lei natural de Deus o convívio e a sociedade, para que busquemos em conjunto de nossas aptidões e virtudes o progresso moral e intelectual. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares onde espíritos simpáticos se reúnem a fim de auxiliar-se mutuamente na evolução durante a vida corpórea. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente observa essa frase, né, e observa esse ensinamento do Evangelho, no seu capítulo 4, item 13, percebemos que os espíritos precisam renascer, e eles renascem dentro de núcleos familiares. Sabemos que toda essa programação é realizada para o crescimento desse espírito e daqueles com os quais ele irá conviver. E esses núcleos vão se transformando num núcleo social, porque da sociedade, a sociedade é aquela que recebe as pessoas que vieram de núcleos familiares. Desta forma, a sociedade se compõe das normas, regras que existem dentro da família. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa. Lógico, porque na medida em que a família é a primeira escola, como diz Emmanuel, é o primeiro lugar onde se aprendem regras sociais, onde se aprendem valores, para que depois ele possa exercitar isso na sociedade, ela é naturalmente a mais importante função social. Porque tudo aquilo que acontece nesse núcleo, nos primeiros anos de vida das crianças, depois na juventude, que vai sendo passado e repassado, desculpa, para eles, dependendo disso, ele vai representar isso, vai colocar em prática isso dentro de uma sociedade. Então, a finalidade a que se destina, nós já estamos aqui começando a compreender um pouco mais, que a finalidade não é só o crescimento espiritual daqueles que vêm de lá para cá a partir da família,
temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Então, veja, é uma organização de origem divina. Isso já estava estabelecido no planejamento divino. Isso já estava colocado neste planejamento. Portanto, é uma lei natural. E Deus colocou a lei natural para que busquemos, em conjunto das nossas aptidões, das nossas virtudes, do progresso moral e intelectual, que também isso favorecesse a sociedade no seu desenvolvimento, enquanto própria sociedade. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares, simpáticos, se reúnem ali, mas com o objetivo de atuar na sociedade. Esse é o objetivo. Então, percebemos como Deus programou exatamente tudo o que iria acontecer para que pudéssemos, a princípio, num núcleo pequeno, e depois esse núcleo pequeno se estenderia para uma sociedade maior, aonde, na verdade, nós vamos praticar aquilo que aprendemos na nossa família. Qual é a finalidade, então, que nós percebemos? Evolução do espírito por meio do progresso moral e intelectual. Então, essa é a primeira base. O espírito vem para cá com o objetivo de crescer intelectualmente, moralmente, refazendo os seus erros, recodificando toda a sua vida, restabelecendo dificuldades até então vivenciadas, aprendendo a desenvolver as virtudes que estão latentes dentro de todos nós, aprendendo principalmente a conviver com o outro, porque senão nós não cresceríamos se vivêssemos sozinhos. Se vivêssemos apartados uns dos outros, não teríamos aquele que nos coloca, muitas vezes, um empecilho e que nos faz crescer. Agora, por exemplo, em época de pandemia, como nós estamos crescendo intelectualmente, mas também moralmente. Como nós temos, nunca se viu tanta fraternidade, tanta humanidade distribuindo para aqueles que não têm condição, tanto entristecimento por aqueles que às vezes a gente não pode auxiliar, ou porque estão distantes, ou porque não temos mais condição de auxiliar, daqueles que perdem seus entes queridos dentro de uma pandemia como essa. Então, a humanidade está crescendo no sentido emocional e no sentido afetivo, psíquico e intelectualmente. Vejam o boom que deu a internet depois que começou, em 6 meses. Quando nós estávamos fazendo um curso para aprender a lidar com isto, eles disseram que essa plataforma que nós estamos usando, o Zoom, ela tinha 50 mil pessoas que a usavam, porque é uma plataforma paga, as pessoas pagam, vão lá, ou então tem a parte grátis, né, que as pessoas utilizam. Então, 50 mil pessoas utilizavam isso. Hoje está no campo das 250 mil. Em 6 meses, 200 mil pessoas a mais. E é difícil, temos que estar aprendendo. Então, veja, sempre nós temos o objetivo de crescer. E a segunda finalidade é exercer um papel no progresso evolutivo da humanidade. Então, este é uma finalidade muito importante, porque quando nós colocamos, né, que os espíritos saem da família e vão para o meio social, é para ajudar essa humanidade a crescer, para com aquilo que ele leva para lá, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista amoroso, afetivo, humano, dos trabalhos que são feitos na sociedade, ele promove um progresso social. A sociedade vai progredindo da mesma maneira que os espíritos vão progredindo. E aí nós temos, quando a família periclita,
Por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Então, nós sempre colocamos, né, em filosofia e na educação, principalmente na filosofia, que existem 3 pilares sociais. Tem o pilar da família, o pilar da religião e o pilar da educação. São 3 pilares que, de alguma forma, contribuem para que a sociedade cada vez mais evolua. A família, em virtude dos primeiros aprendizados, dos valores reais da vida, vem da família. Porque a escola pode auxiliar, a escola pode ajudar os pais neste papel, mas professor não ensina, professor não educa moralmente, no sentido verdadeiro. Ele auxilia para que aquilo que a sociedade necessita, a convivência social, ele está ali também auxiliando nesse sentido moral. Mas quem educa é a família. Quem constrói os primeiros valores, quem dá o exemplo daquilo, porque muitas vezes o professor vai tentar até fazer esse papel, mas quando a família não faz em casa, isso não foi apresentado a ela, não foi aprendido, é muito mais difícil de ser incorporado depois. Então, quando a família não está bem, como hoje nós estamos vendo, né, as distorções de valores que existem dentro das famílias, as problemáticas, as famílias disfuncionais, o apego necessário, o egocentrismo, o descuido com crianças, com os idosos que convivem dentro da família, tudo isso são exemplos que é levado para a sociedade a partir das ações daqueles que lá vieram. Então, é muito importante. A família, ela é realmente um laboratório de experiências. É onde a felicidade e a dor se alternam, possibilitam decepções, frustrações, crescimentos e aprendizagens. É um ambiente familiar que aprendemos o respeito, por meio do respeito aos nossos pais, aos nossos avós, às pessoas que vivem ali, mas principalmente pelo exemplo que a família traz. Então, a família consanguínea que dá ao homem a oportunidade de exercer esse aprendizado primeiro. E mesmo que tenhamos, né, não só consanguínea, mas tenhamos crianças que vêm para a nossa casa, que vêm nos ajudar, que são crianças, por exemplo, adotadas, ou que vêm a partir de um outro caminho qualquer conviver conosco, o aprendizado do amor ao próximo, o aprendizado do amor a si mesmo, da lei divina e da lei natural, vem da família. Então, as funções da família são muito determinantes para a manutenção de uma sociedade sadia. Isso é muito importante. E principalmente Joana tem falado muito, Joana de Ângela, espírito, né? A partir do Divaldo, da psicografia de Divaldo Franco, tem falado muito nas questões familiares. Nunca nós vimos tantas obras relacionadas à família como nós temos visto nesta última década. Muitas obras. Antes já haviam capítulos, a gente via, né? Por exemplo, Raul Teixeira tem obras voltadas, a própria Joana também tem, outros têm, mas às vezes eram capítulos, às vezes eram algumas colocações, mas agora o tanto de livros que tem, voltados para a família, no sentido moral, no sentido educacional, no sentido das relações. O próprio Alberto Almeida tem uns livros muito bons falando a respeito do casal e falando a respeito dos filhos. Várias obras falando, nunca nós vimos, porque realmente a família está precisando repensar a sua finalidade, repensar os seus valores. A atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação sociomoral do ser. Abdicar desta oportunidade será jogar por terra valiosos ensejos de melhorar o nível da nossa sociedade, a começar pelo nosso lar. Veja, Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito, obra Vereda Familiar. Então, a atuação do educador doméstico. Quem que é o educador doméstico? São os pais.
A princípio são os pais, deveriam ser os pais. Hoje, muitas vezes, são os avós. Ou é só a mãe, ou é só o pai. É primordial para a formação socio-moral do ser. Porque isso coloca nesses primeiros anos de vida, em que os espíritos ainda estão suscetíveis a essas novas informações, para reformular atavismos passados e dali para frente equilibrar entre aquilo que ele foi e aquilo que agora novo vem vindo, para que ele possa incorporar isso e na sociedade atuar como homem e mulher de bem. Então, é muito importante, porque o nível da nossa sociedade começa dentro do nosso lar. E o que nós vemos hoje, na grande maioria? Hoje nós estávamos discutindo a respeito de alguns programas que estão sendo preparados para quando voltar, né, a pandemia, de pessoas completamente destituídas de moral. Às vezes se torna uma aberração. As músicas, a fala, a vestimenta, as reflexões que eles dizem que fazem. E as crianças estão aí, suscetíveis a tudo isso. E as pessoas ouvem. E os pais e as mães estão no carro e colocam aquelas músicas, inclusive muitas delas com palavrão, ou então de baixo nível. E as crianças cantam. E como se fosse uma coisa normal. Os filmes que têm passado, a própria sociedade em si, onde as meninas hoje com 10 anos, 11 anos no máximo, já estão virando mocinhas, como a gente fala, porque hormonalmente elas estão realmente crescendo, e André Luiz já nos colocava isso, né, que a nossa infância vai ser cada vez menor, porque estamos crescendo e não precisamos de um tempo tão grande. Estamos vendo isso fisicamente, mas e moralmente? E psicologicamente? Porque as coisas têm que andar juntas. Não dá para você só fisicamente, a menina cresce, tem a sua primeira menarca, se torna moça. Ela ainda precisa estar também associada às questões psíquicas, no seu desenvolvimento psicológico. Tem que estar associada às questões morais, aos cuidados que isso exige. Ela já tem que estar sendo educada para isso igualmente. E é no lar que isso acontece. Veja, que coisinha mais linda, né? Desde pequenininho, é uma imagem muito bonita e muito significativa. Porque desde pequeno a criança vai fazendo aquilo que o pai e que a mãe fazem como exemplo. Você acha que esse bebezinho está entendendo o que está acontecendo? Não, ele não está. Mas aos poucos isso vai acontecendo. Ele vai crescendo, vai botando as mãozinhas assim, vai se juntando ao pai, o pai vai falando e ele vai ouvindo. Quando ele tiver 3, 4 aninhos, ele mesmo já está fazendo isso, já está pedindo pelo cachorrinho, já está pedindo pela vovó, já está pedindo pelo amiguinho, como as crianças oram, né? Como eles oram, porque isso é o papel da família. E a religião, como eu falava, enquanto um terceiro pilar, não no sentido da prática religiosa, não no sentido dos dogmas, mas no sentido da religiosidade, de ter conhecimento dos valores divinos, da compreensão da imortalidade do espírito, da sobrevivência desta alma. Então, esses são valores religiosos que hoje, olha, representando agora lá igualmente, né? Valores religiosos que hoje igualmente estamos precisando colocar dentro das nossas famílias. Quando nós colocamos, então, que a família é o solo onde se lança a semente das posturas, dos questionamentos, a consciência familiar é mais importante do que a consciência social. Por que nós colocamos isso?
Porque a sociedade pode traduzir por coisas normais aquilo que na verdade não é. Porque ela pode dizer que tem valores sociais ali que se tornam normais porque as pessoas todas fazem, mas que normal não é. Que normal não é, porque o valor divino, esse sim é o normal. O valor divino é perene, ele não muda com as modas e com a sociedade, ele não muda com as etapas. Então, o valor moral, por exemplo, social, lá na época da Idade Média, em que a mulher não podia nem sequer mostrar o tornozelo, isso era um valor moral, onde as pessoas se casavam sem se conhecer, simplesmente por arranjos, e a mulher tinha que aceitar, era um valor moral social. Ela não podia questionar, ela partia do pai e ia para o marido, era um valor moral social. Mas o valor divino permanece inalterado. Hoje não, hoje as mulheres não aceitam, isso para nós já não é mais um valor que se vivencia. A mesma coisa quando começamos a, de alguma maneira, introduzir a separação, por exemplo, a princípio de desquite. Então, eu me lembro da época em que eu era menor, meu pai dizia, mulher desquitada é mulher que não tem vida, porque ninguém quer conviver com ela, porque as pessoas não gostam. Isso já vinha de muito tempo. Era um valor moral, como se a mulher fosse culpada. E às vezes ela saía de um casamento desastroso, mas a culpa era dela. Dali para frente, o sofrimento era só dela. Hoje não, hoje as coisas já são tão normais que é uma vez, é duas vezes, é três vezes, é quatro vezes, não se dá mais nem conta das questões relacionais, da emocional, né? Das lesões afetivas que eu vou causar no outro, pouco me importa. Se não deu certo, eu separo ou nem me caso, só junto, que depois é mais fácil eu me separar. Então, é nesse sentido, né, que a consciência familiar ela é mais importante. Porque aqui em casa você não vai fazer isso. Porque a minha finalidade é educativa. Mas a mãe de fulano deixa. Problema dela, ela que vai ser responsável por aquilo que acontecer. Mas aqui em casa, não. Os nossos valores são esses, valores morais divinos. Então, o exemplo da conduta moral tem que partir dos pais, tem que partir desta relação onde a criança está a princípio. As religiões, em sua essência, convidam o ser a efetuar o desenvolvimento espiritual do aprimoramento do ser ético e do comportamento social. Porque a partir, primeiramente, do Deus que pune, de Jesus que não gosta, do anjo da guarda que vai te abandonar se você fizer coisa errada, a partir do medo, né? Ia se construindo, ao mesmo tempo, essas questões morais de conduta. Eu não faço porque Deus não gosta, eu não faço porque Deus não quer. Era um princípio, um embrião, vamos dizer assim, de um desenvolvimento espiritual nessa área, né? Nessa área das virtudes e dos valores, de importância, porque naquele momento era isso que a gente tinha. Agora, hoje, o sentido não é mais esse, não é mais do medo, porque hoje eles não têm mais medo de nada, porque o pensamento, principalmente o pensamento científico, a partir disto, tirou isto da religião. Então, hoje nós não somos mais compelidos a fazer algo porque vamos ser punidos, mas porque é bom para o outro, porque é bom para mim, porque isso é o certo. Então, encontramos pessoas, por exemplo, agnósticas, pessoas que são homens e mulheres ateus, homens ateus, mulheres, que não acreditam em Deus, mas têm uma moral muito maior do que aqueles que, de repente, frequentam uma religião o tempo todo. São pessoas que são responsáveis, são honestos, são incapazes de cometer um erro social grave. Então, isso é uma questão de religiosidade. E dentro do Espiritismo, o Espiritismo que vem, então, clarear essas questões para nós, né? Principalmente
das leis que regem a nossa vida, né? A lei de causa e efeito, da reencarnação, do livre-arbítrio, mas também das consequências dos nossos atos por meio do livre-arbítrio, mas também da vida espiritual que teremos, da nossa essência divina e para a finalidade divina que fomos criados, que é a perfectibilidade. Então, o Espiritismo tem as ferramentas necessárias que nos ajudam nessa compreensão, nos dá, aliás, as ferramentas necessárias que nos ajudam nessa compreensão, não mais pelo medo, mas só pela resplandecência dessa vida futura que Jesus nos convida. Então, as religiões estabelecem normas de condutas sociais e morais. Só que muitas vezes isso foi muito distorcido ao longo de toda essa etapa. E hoje ainda a gente colhe os frutos disso, de pessoas que só estão na religião para obter favores, para obter um lugar ao céu, para obter, às vezes, muitas vezes, sem menor esforço, aquilo que ela deseja. Então, isso é muito importante de nós pensar. O Espiritismo nos auxilia na compreensão dos fluidos, dizendo que a nossa casa é preenchida pelos fluidos dos nossos pensamentos, sentimentos e das nossas vibrações. Consequentemente, das nossas ações também. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Então, o Espiritismo tendo em vista esse seu conteúdo iluminativo, libertador desses tabus, mitos, esclarece as mentes e aprimora o sentimento. Então, nesse momento de transição planetária que estamos vivenciando, onde tanta arbitrariedade tem acontecido e a família tem perdido muito os seus valores, às vezes completamente destituída desses valores morais mais divinos, mais voltados ao ser espiritual, simplesmente ou pela degradação ou pelo materialismo em excesso, pelos vícios morais, pelos vícios físicos estabelecidos muitas vezes dentro do próprio lar. Neste momento de transição, por isso que os espíritos vêm nos incentivar a cada vez mais progredir nesse sentido e principalmente auxiliar na propagação desses ensinos maravilhosos por meio da nossa ação, por meio da nossa fala, mas principalmente pelo nosso exemplo. Porque muitas vezes não temos a condição de chegar e dizer para uma pessoa, olha, é assim, o Espiritismo fala, não sei o que, isso, aquilo, querendo de alguma forma estimulá-lo a estudar, a falar. Muitas vezes nós não temos nem esse direito, mas as nossas ações falam, os nossos pensamentos, as reflexões, as colocações que fazemos diante de uma conversa, em público, numa família, ou até mesmo num lugar onde iremos por algum motivo. Então, o processo de transição é o processo de regeneração da sociedade e da família. Por isso que nós falamos um mundo de regeneração que vamos entrar e já estamos entrando. Estamos adentrando nele há algum tempo, né? É um mundo de regenerar esses valores, regenerar o papel social desta família. A ciência, o direito humano, social, vem contribuir para que tudo isso, de alguma maneira, se recomponha. Não é à toa que essa pandemia nos devolveu a todos dentro do lar. Eu me lembro que quando líamos A Caminho da Luz, em um determinado momento, o autor coloca que a Idade Média foi instituída, o feudo, para que o homem voltasse para o campo e voltasse
para a sua casa, para o campo, para se recompor os valores morais que à época estavam em total desagradação. E agora parece que nós estamos voltando novamente, só que não nos feudos, né? Mas para dentro das nossas casas de novo. De novo, Jesus nos concitou a ficarmos dentro das nossas casas, junto com aqueles com os quais convivemos por um bom tempo, pelo menos até agora, para poder reformular vínculos, perceber o que é que estamos fazendo, reconstruir os nossos valores morais, sociais, também, para onde caminha a nossa humanidade. Então, na Gênesis, capítulo 17, são chegados os tempos, no item a geração nova. A geração nova, inteligente, precoce, mas não superior. Ela precisa ainda deste aprendizado moral. Ela precisa ainda desse componente do Evangelho de Jesus para estabelecer novos rumos para a sua vida. E o Espiritismo, tendo em vista o seu conteúdo iluminativo e libertador de tabus, de mitos, esclarece as mentes e aprimora os sentimentos. Então, a partir deste conteúdo trazido pelos Espíritos, a partir do conteúdo trazido do Evangelho do Cristo, é que precisamos reconfigurar a nossa vida, reconfigurar os nossos valores, reconfigurar, de alguma maneira, a nossa existência. Os nossos filhos são espíritos. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento do caráter. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Que a família possa, de alguma maneira, se reconfigurar dentro do seu próprio núcleo, porque assim, com certeza, aos poucos, iremos movimentando também a sociedade. Porque a sociedade é aquilo que fizermos dela. É aquilo que construirmos dentro do nosso lar que vai construir e constituir esta sociedade. Quando a sociedade se volta para o bem, quando a sociedade se impõe a determinadas leis arbitrárias, os próprios legisladores, os líderes que estão ali naquele momento social político, se sentem comprimidos de alguma maneira e percebem que precisam fazer algo, como num caso que estamos tendo agora social muito grave, né, acontecido no Rio de Janeiro, onde uma família inteira se juntou para eliminar o pai. E porque a pessoa que engendrou tudo isso tem um cargo político que não lhe dá condições de ser presa e de responder aquilo, os seus pares precisam fazer algo para que isso possa ser concluído. E como não faziam, a sociedade toda pressionando, dizendo que era importante isso, que precisa ser feito, que essa pessoa não pode ficar impune. E agora, diante de toda a aclamação social e da mídia, eles resolveram, então, montar uma comissão. Depois de quanto tempo? Porque é lógico, se punir a um par seu, alguém que é importante, alguém que tem uma importância social e política, o que vai acontecer? Mas agora eles foram obrigados a fazer isso. Então, a sociedade, quando ela se volta para o bem, quando ela se volta para a cobrança do bem, ela consegue isso. E isso se dá a partir de pessoas do bem, de bem, que vêm também atuar dentro da sociedade. Que possamos pedir a Jesus que tenha piedade de nós nesses momentos e que nos auxilie nessa difícil tarefa de reconstrução social a partir da reconstrução familiar. Que possamos entender a importância e a finalidade grave
que essa família tem no seio desta sociedade que hoje tão periclita, com tanta violência, com tantas dificuldades. Muito obrigada a todos e que fiquemos amparados no amor e na paz de Jesus, hoje e sempre. Vamos agora terminar o nosso compartilhamento, agradecendo por esses momentos de reflexão, em que estabelecemos normas e regras para nós próprios também, e que possamos repensar um pouco como está sendo as nossas convivências familiares, onde o afeto está entrando, e quais são as normas e regras vigentes da nossa casa, como estão os nossos exemplos para aqueles que convivem conosco. Que o Mestre sempre esteja amparando a todos nós nesse sentido, nos encaminhando cada vez mais instrumentos para que possamos reconfigurar o nosso ser e, a partir daí, também a nossa sociedade. Fiquem em paz e que o Senhor nos auxilie hoje e sempre. Muito obrigada.